Olá pessoal! Nessa videoaula nós vamos falar sobre a formação das imagens nos espelhos esféricos, os espelhos côncavos e os espelhos convexos. São 5 as situações nos espelhos côncavos que nós temos que considerar. Vamos falar sobre elas primeiro e depois falaremos sobre a formação da imagem nos espelhos convexos. Então nós temos aqui a representação de um espelho côncavo e seus 3 pontos principais, o centro do espelho, o foco e o centro da curvatura, todos eles situados no eixo do espelho. Nós temos aqui a representação de um objeto. Nós utilizamos uma seta apontando para cima, pode representar uma árvore, uma pessoa, etc. E aí nós temos a representação da imagem formada com essa seta apontando para baixo. A primeira situação que nós vamos considerar é aquela em que o objeto situa-se antes do centro da curvatura do espelho. E para nós concluirmos como será formada a imagem, basta nós seguirmos o comportamento de 2 dos raios principais. O raio que entrar paralelo ao eixo do espelho, partindo do objeto, e atingir o espelho, irá refletir passando pelo foco. Se tomarmos um outro raio que sai do objeto e atinge o espelho no seu centro, irá ser refletido no mesmo ângulo de incidência. Repare que os dois se encontrarão no mesmo ponto, que é o ponto onde a imagem será formada. Nós dizemos que essa imagem é real, porque ela pode ser projetada contra uma tela ou um anteparo. Ela é menor do que o objeto, como nós veremos, e ela é invertida, ou seja, ela está no sentido oposto ao sentido do objeto. O segundo caso é aquele que o objeto está situado exatamente sobre o centro de curvatura do espelho. Repare que se nós seguirmos 2 dos raios principais, nós veremos que a imagem formada será exatamente do mesmo tamanho do objeto e será invertida. Então nós dizemos que, nesse caso, a imagem é real, ela tem o mesmo tamanho e ela é invertida em relação ao objeto. No terceiro caso, o objeto está posicionado em alguma região entre o foco e o centro de curvatura do espelho. Seguindo o mesmo raciocínio, o que nós observamos é que os raios principais se encontrarão atrás do centro, formando uma imagem também real, maior que o objeto e invertida em relação ao objeto. O que acontece, porém, se o objeto estiver exatamente sobre o foco? Nesse caso, como vocês podem ver, os raios refletidos não se encontram. Dessa forma, não há formação de imagem. Nós dizemos que nesse caso, que é o quarto caso, a imagem é imprópria. No quinto caso, o objeto estará situado num ponto entre o centro do espelho e o foco. Esse caso é um pouco diferente porque agora a imagem se formará por trás do espelho. Vejamos, o raio que incide paralelamente ao eixo será refletido passando pelo foco, como nós já vimos, e o raio que incide sobre o centro será refletido num ângulo igual ao ângulo de incidência. Porém, quando nós prolongamos esses 2 raios, observaremos que eles se encontram num ponto atrás do espelho. É nesse ponto que será formada a imagem. Então nós dizemos que essa imagem é virtual e não real. Repare que ela é maior que o objeto e ela também está no mesmo sentido do objeto, portanto a imagem é direita. No caso dos espelhos convexos, tanto o centro como o foco estão situados atrás do espelho, porque a superfície refletora está na parte externa da curva. Um objeto situado diante desse espelho produzirá uma imagem que se comportará da seguinte maneira. Um raio que entrar paralelo ao eixo do espelho será refletido de forma que o seu prolongamento se dirigirá ao foco do espelho. O raio que atingir o espelho no seu centro será refletido no mesmo ângulo de incidência. O seu prolongamento irá encontrar com o raio anterior, de modo que nessa intersecção será formada a imagem. Como nós observamos na figura, essa imagem será virtual, porque ela se formou atrás do espelho,
será direita, porque tem o mesmo sentido do objeto, e também será menor que o objeto. Muito bem, agora quando você encontrar um espelho côncavo ou um espelho convexo, já vai entender melhor como eles funcionam.